Olá a todos e todas, como vocês estão? Espero que estejam bem. Agora vamos comentar um pouco do tópico da sexta-feira, que é o tópico de reflexão. Na verdade, essas perguntas elas não têm necessariamente uma resposta certa, 100% certa. Cada um pode ter a sua interpretação. E eu vou comentar um pouco da minha reflexão com relação a essas perguntas. A primeira pergunta: que julgo desnecessário alguns dos cristãos primitivos tentaram impor a outros? Nós vimos no estudo da lição que haviam fariseus que eles se converteram de fato ao cristianismo, mas eles tentavam impor essa questão da lei cerimonial como sendo essencial na adoração e que as pessoas que não seguiam a lei cerimonial, a circuncisão, elas seriam excluídas e elas deveriam sair da igreja, porque essas leis, de acordo com eles, deveriam continuar a ser observadas mesmo após a morte de Jesus. E o segundo ponto: por quais meios posso correr o risco de promover uma atitude farisaica? Essa pergunta é mais reflexiva porque ela traz essa questão do eu, né? Por quais meios eu posso correr o risco de promover uma atitude farisaica? É um ponto de reflexão porque é muito fácil para nós chegarmos nesse patamar, se nós não tivermos cuidado. E formas de você promover essa atitude é, por exemplo, você colocando a sua opinião acima da Bíblia, acima do espírito de profecia, ou colocando seus próprios costumes acima disso, e chegar a tal ponto de ameaçar as pessoas que não procedem da mesma forma que você, dizendo que essas pessoas elas vão se perder. Ou às vezes sendo hipócritas. Também tem um ponto da pessoa que olha para o cisco no olho do irmão enquanto esquece da trava no seu próprio olho. Isso também é uma atitude farisaica, porque todos nós somos pecadores, todos nós pecamos e todos nós merecemos, somos necessitados da graça de Cristo. Então, a partir do momento que nós temos esses pontos em nossa vida e nós esquecemos que nós somos tão pecadores quanto o outro, nós começamos a entrar nessa atitude farisaica. Isso é um perigo muito grande para a nossa vida cristã, porque nós achamos que só as pessoas que estão em pecado aberto, que elas vão se perder, mas às vezes com uma atitude farisaica, nós também temos um grande risco, porque nós nos achamos o que não somos e nós achamos que nós não somos merecedores, nós não precisamos da graça de Cristo, que nós, porque nós fazemos isso ou aquilo, nós vamos realmente nos salvar e nós vamos encontrar Cristo nas nuvens do céu, quando no fim nós vamos ser aquele grupo de pessoas que vão ser apartadas da visão e da presença de Cristo, porque nós nos achávamos melhor que o nosso próximo, é algo que não pode acontecer definitivamente. A pergunta C: por que foi útil para os apóstolos e anciãos se reunirem a fim de dialogar? Quando há um conflito, qualquer conflito que seja, independentemente ser um conflito de família, um conflito dentro da igreja, um conflito dentro do trabalho, a questão ela tem que ser discutida. Então, se os discípulos e os apóstolos, anciãos, não tivessem realmente levado a questão, o que aconteceria seria essa questão do disse-me-disse, que nós vemos, infelizmente, no mundo de hoje, a questão de haver conflitos inacabados, conversas que deveriam ter sido feitas, mas não foram, e isso prejudicaria de tal forma a igreja que ela acabaria tendo uma dissensão muito grande. Então, foi muito necessário e foi a melhor atitude se reunir todas as pessoas que estavam envolvidas dentro dessa questão para falarem sobre o assunto e chegarem a uma solução. A pergunta 4: embora a fornicação ainda prevaleça hoje, o que a igreja deve dizer contra ela? É importante você pensar aqui e mencionar que é algo que deve ser, de fato, combatido, mas também é algo que deve ser mencionado dentro do contexto, porque quando se fala a fornicação dentro da época também dos gentios, eles usavam muito essa questão da licenciosidade para adoração. Então, quando você tem um estudo, principalmente da vida dos gregos, e você vê que eles tinham diversos deuses, e cada deus ele representava uma esfera da vida, então existia, por exemplo, a deusa Afrodite, que ela tinha esse lado também da sensualidade, etc. E é algo que, apesar de hoje em dia não existir necessariamente uma adoração por esses meios, é algo que acontece na vida de cada um. Mas, geralmente, esse tipo de pecado é um pecado que acontece de forma velada e que deve claramente ser mencionado para que as pessoas elas possam
de fato se arrepender e perceber que isso é algo que não deve ser feito. Então, da mesma forma que os discípulos eles procederam naquela época de escrever cartas de recomendação, o assunto ele deve ser comentado e deve ser algo que os irmãos devem ter consciência disso para que eles possam pedir a Deus misericórdia e possam, de fato, se afastar dessas práticas. Já a quinta pergunta e a última. Por que a existência dos dissidentes hoje não deveria me surpreender? É óbvio, né? Como já foi mencionado, nós não podemos agradar todo mundo. Então, uma decisão sendo feita não significa que todos 100% da congregação vai apoiar essa decisão. Por isso, nós devemos ver que até Deus, até Jesus, ele tinha pessoas que discordavam. Dentro dos apóstolos havia um que foi o traidor. Imagina a nossa vida hoje, né? Então, o que nós devemos fazer é nos aliar à verdade. A verdade, ela vai ser sempre verdade, independentemente do quanto ela doa. Se é um pecado que a igreja comete ou que o indivíduo comete, o que é pecado deve ser chamado pelo nome. E os nossos objetivos, eles devem ser postos em prioridade, ou seja, a guarda do sábado, a questão de anunciar mesmo a segunda vinda de Cristo, e esses pontos, eles devem ser pregados mesmo, de fato. E a questão da dissidência é aquela questão, né? Pelos frutos você conhece as pessoas, porque as pessoas acabam saindo, né? Formando outras organizações na maior parte do tempo. Então, é algo que serve para reflexão e são tópicos que acabam se unindo uns com os outros. Que Deus possa nos abençoar para que possamos nos unir em conformidade com a verdade e que possamos também ter um amor pelos nossos irmãos de outros locais do mundo e que possamos realmente nos unir em Cristo. Amém.